Olá, como vão vocês? Então, eu agradeço e estou muito feliz de estar aqui para contribuir, colaborar com o que nós chamamos de desenvolvimento humano. Toda informação, todo conhecimento, todos os novos ensinos, né, faz parte do nosso crescimento. E eu queria compartilhar com vocês um modelo de conversa coach baseado na Bíblia. Esse modelo de conversa coach ele tem alguns princípios, alguns objetivos bem claros no que diz respeito a relacionamentos. Deixa eu compartilhar aqui um slide para melhor entendimento. Deixa. Ok, modelo de conversa coach bíblica, ferramenta em fortalecer relacionamentos saudáveis e relacionamentos duráveis. Esse modelo de conversa tem o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tanto é que o nosso verso, antes de mostrar o verso que eu uso como base, aqui está minha família, minha esposa, de vestido listrado, né? Minha filha Rebeca de blusa preta e a filha Sara de blusa bege. Aqui está o verso base para a nossa meditação e nosso conteúdo. Salmo 19, 14. É uma oração também, né? Mas olha essa oração. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor meu, minha rocha e meu redentor. As palavras que nós usamos, a linguagem que nós usamos, elas podem construir confiança nas relações, ou a linguagem que eu uso pode desconstruir confiança nas relações. Outras palavras, a linguagem que nós usamos, ela pode gerar conflitos, ou a linguagem que nós usamos pode diminuir conflitos. Então, hoje, o modelo de conversa, que ele tem aqui esses 5 pilares, é, eu não chamo de fórmula, né, porque a vida não é uma fórmula, mas eu chamo de pilares. E se nós pudermos aplicar esses pilares nas nossas conversas, nós vamos melhorar, diminuir conflitos, nós vamos fortalecer relacionamentos saudáveis e duráveis, nós vamos realmente melhorar a questão do propósito, que é nos relacionar bem com os outros. Aliás, esse modelo de conversa coach baseado na Bíblia, depois você vai perceber que eu vou chamar de ferramenta, e é uma ferramenta que você pode usar tanto nas relações familiares, nas relações profissionais, no ambiente de trabalho, ela serve muito para o ambiente de trabalho também, e no ambiente social também, onde tem relacionamentos, relações humanas. Então, esses 5 pilares, eles são estes: ouvir sem julgamento, aquietar sua mente, usa perguntas. Aqui nesse item você vai substituir a sua opinião por perguntas. Quarto, conversa focada em fatos, não naquilo que você ouviu dizer. E o quinto, conversa focada na solução do problema. E aqui é a conversa focada no futuro e não no passado. Conversa focada na solução do problema e não no problema. Nós vamos passar cada item desse aqui e vai ficar mais esclarecido. O primeiro, ouvir sem julgamento, é um desafio. Ouvir sem julgamento, sem julgar. Olha o que diz Romanos 14:13. Esse é o verso para esse item. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Ok, espera aí. Só um momento. Já vai, espera aí, vamos voltar aqui. Pronto, voltamos.
Veja, o que seria ouvir com julgamento? O que seria ouvir com julgamento? Se nosso objetivo é ouvir sem julgamento, o que seria ouvir com julgamento? Seria mais ou menos isso aqui, olha. Veja, vamos imaginar uma cena. Você está diante de alguém, você está conversando com alguém, e alguém está falando algo para você, e ao mesmo tempo que você está de frente da pessoa, você não diz, mas você pensa, quem você pensa que é para dizer isso para mim? Ó, então, quando você está conversando com alguém, e ao mesmo tempo você parte para julgar quem está dizendo, você está ouvindo com julgamento. Outra frase comum é: você não tem moral para dizer isso para mim. Então veja, eu estou dizendo aqui que você não está nem falando com a pessoa, você está pensando. Ou seja, você está julgando no pensamento. E aí vem aqui, por exemplo, olha, e aí você tem gente que chega no nível avançado, né? É, não só pensa, mas quando ouve algo de alguém, ele ouve, não só ouve julgando, mas ele ouve julgando falando. Ele chega ao extremo e diz: olha, o problema aqui é você, não eu. Isso não é discussão, de um conflito, né? Então veja que isso é ouvir com julgamento. É quando você então sai do foco daquilo que está sendo dito e você então agora começa a focar em quem está dizendo. Vamos entender esse princípio melhor com essa pergunta aqui, olha. Essa pergunta, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quando você conversa com alguém, quando duas pessoas conversam, e quando você conversa com alguém, qual o foco principal nessa relação? O que está sendo dito ou quem está dizendo? Essa perguntinha é é um teste, né? Veja, normalmente as pessoas têm uma tendência rápida de pensar que quem está dizendo é o foco principal na relação. Só que eu vou trazer para vocês aqui um princípio interessante de que o que está sendo dito é o foco principal nas relações humanas, não desmerecendo quem está dizendo. Mas veja, é o que nós falamos que une pessoas e é o que nós falamos que distancia pessoas. Um exemplo clássico que eu gosto de usar é agora, nesse momento, eu estou aqui falando com vocês. Então, nesse momento, qual o foco principal aqui? O emissor, quem está dizendo, ou o que está sendo dito? Eu acho que está claro, já deu para entender que o que está sendo dito é o foco principal desta relação. Esse é o propósito e o motivo por estarmos aqui nesse momento. O conteúdo que está sendo dito. Então, o que está sendo dito é o foco principal nas relações humanas. Qual a importância disso? No aspecto de ouvir sem julgamento. Que quando você conversa com alguém, você deveria focar no que está sendo dito e não em quem está dizendo e os motivos por que ela está dizendo. Não julgue quem está falando. Como diz um autor americano, Douglas Stones, no seu livro Obrigado pelo Feedback, quando você não entende que o que está sendo dito é o foco principal nas relações humanas e você parte para julgar o emissor, Douglas Stones disse que nesse momento você sai do princípio, do foco principal das relações, na relação humana, que é o que está sendo dito. Eu gosto também de usar outro exemplo, né? Por exemplo, há na Bíblia, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, qual é mais importante? O que Marcos, Mateus, Lucas, João escreveram ou eles, o personagem? Qual é mais importante? Qual é o foco principal? Mateus ou o que ele escreveu? Então, acho que você entendeu. O que ele escreveu é o mais importante, é o foco principal. Eles foram apenas ferramentas. Eu estou sendo aqui apenas uma ferramenta para dizer, para falar. Então, as palavras que nós usamos é o foco principal nas relações. Por isso, nós deveríamos cuidar mais com o que nós falamos, as palavras, a linguagem que usamos. E usar, ouvir sem julgamento. Imagina isso aplicado para relações familiares. Então, o que nós falamos, as palavras. Ó, segundo item, aquiete sua mente. O que é aquietar sua mente? Aquietar sua mente agora é você ficar calado e ouvir mais.
E não só ficar calado, mas é quando alguém está dizendo algo para você. Você não está pensando, você não está julgando, você apenas ouve ouvindo. É o que no mundo moderno hoje chama de mindfulness, né? A atenção plena. E para esse item, aquiete sua mente, o verso base bíblico é Tiago 1,19. Aliás, olha o que diz Tiago. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ó, eu acho que Tiago está claro em dizer que o desafio é ouvir mais e falar menos. É um grande desafio? É um tremendo desafio. Mas veja se não faz sentido. Olha o que eu fui achar em Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. E a Bíblia Viva, na tradução da Bíblia Viva, ela vai mais além disso. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, demonstra que é tolo, você devia se envergonhar. Ó, pegou pesado, né? Então veja, aquietar sua mente é você ouvir, ouvindo, é atenção plena. Não é você ouvir. Se você ouvir com julgamento, você perde o princípio da escuta. E você pode gerenciar, você pode aumentar conflitos quando você ouve julgando. Então, ouvir aqui, aquietar sua mente é ouvir mais e falar menos. É tipo, você ouvir uma pessoa dizer o que ela está dizendo sem interromper. É você ter paciência para ouvir até esperar o outro terminar de falar o que ele quer falar. Olha, logo vem uma pergunta, eu gosto muito de fazer pergunta. Existem duas competências em relações humanas, que é falar e ouvir. Eu gosto de fazer uma perguntinha bem simples e clássica. Qual é mais poderosa nas relações humanas? Qual competência é mais poderosa? Falar ou ouvir? Geralmente, algumas pessoas falam que falar, porém, a maioria das pessoas que eu pergunto, em uma plateia, ao vivo, em uma palestra, em um evento presencial, 99% dizem que ouvir é a competência mais poderosa nas relações humanas. E de fato é. Só que interessante que, embora as pessoas saibam que ouvir é mais poderoso do que falar, a pergunta seguinte que eu gosto de fazer é: qual nós mais praticamos? Falar. A pessoa gosta de falar, 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 dar a sua opinião, falar muito. Ou seja, as pessoas sabem que ouvir é a competência mais poderosa, porém as pessoas falam mais do que ouvem. Então, tarefa de casa, viu? Ouvir mais, falar menos. Tarefinha de casa. Ó, saber ouvir é a competência mais poderosa em relacionamento humano. Veja, qual a prova de que você sabe ouvir o outro? A prova científica, qual o perfil, qual o comportamento que demonstra que você está de fato ouvindo o outro? Porque eu posso estar na frente de alguém, alguém está falando algo para mim, eu posso estar até aparentemente ouvindo, mas eu estou pensando com o meu pensamento longe daquele lugar. Mas a prova simples de que você está ouvindo de fato é quando você ouve com o ouvido e com o olhar. Então, no mundo moderno hoje, um grande desafio é você conversar com alguém usando o ouvido e o olhar. É você olhando ao mesmo tempo que você escuta a pessoa dizer. E quando você para ouvir com o ouvido e com o olhar, você demonstra atenção. E isso cria confiança nessa relação. Então, ouvir plenamente é quando você ouve sem julgamento, quando você aquieta a sua mente e quando você usa essa ferramenta, que é os dois sentidos para ouvir, o ouvido e o olhar. E quando você consegue desenvolver essa competência, você constrói confiança na relação. Então, quando você aplica isso, imagina para os filhos mais pequenos, quando você para olhar, quando ele está dizendo algo, isso cria confiança, isso diz que você está dando atenção. E olha que importante que eu fui achar esse pensamento aqui de Dom Lawrence Freeman, que é o monge beneditino, né, grande líder mundial para a pacificação nos povos, nas relações humanas. Olha o que ele diz, eu acho fantástico, né? A atenção
é o melhor presente que podemos dar ao outro. Nossa capacidade de amar depende da qualidade da nossa atenção. E no mundo da tecnologia hoje, da internet, do mundo virtual, das redes sociais, o que mais está sendo desafiador é as pessoas darem atenção uma para as outras. Isso até dentro de casa. Parar, ter paciência. Aqui em casa nós já desenvolvemos uma disciplina que quando alguém está mexendo no celular e nós queremos falar, nós perguntamos, eu posso falar com você agora? Para que a pessoa pare de mexer no celular e olhe para você e escute com o ouvido e com o olhar, para dar atenção. Esse princípio é simples, né? Aquietar sua mente, ouvir com atenção plena, porque é muito importante. Olha essa pergunta que interessante. Essa pergunta eu ouvi no Congresso Internacional Leader Coach em São Paulo, Brasil. Quando você está conversando com alguém, olha, a cultura das pessoas falar mais e ouvir menos faz parte dessa pergunta. Olha que interessante. Quando você está conversando com alguém, você está de fato realmente ouvindo ou está só esperando a sua vez de falar? Entendeu a pergunta, né? Você está realmente ouvindo ou só esperando a sua vez de falar? A nossa cultura de falar mais é tão grande que às vezes nós estamos conversando com alguém, a pessoa está falando algo para a gente e nós não estamos nem dando atenção naquilo que ela está dizendo. Nós estamos só esperando a nossa vez de falar. É ou não é verdade? Então, essa é a perguntinha que dá para refletir. Olha o que eu fui achar também, um pensamento de Abraham Lincoln fantástico, a importância do silêncio, porque para mim saber ouvir bem, ouvir sem julgamento, aquietamente é ouvir bem, ouvir com mindfulness, né, com atenção plena. Olha o que eu achei a importância do silêncio, de falar menos e ouvir mais. Olha o que Abraham Lincoln disse. Às vezes, é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Olha o poder do silêncio. Ouvir mais, falar menos também tem suas vantagens. E Provérbios 17:28 eu fui achar aqui. Até o insensato passará por sábio se ficar calado, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha que fantástico. Olha o poder do silêncio. Então, falar menos tem sabedoria. Esse é um grande desafio. E, aliás, eu até desenvolvi uma pergunta na minha plataforma do Instagram, Cleómenes Guedes. Há pouco tempo eu coloquei lá. Quem disse que você tem que reagir falando? Quem disse que todas as vezes que alguém fala algo com você, você tem que reagir falando? Quem disse isso? Então, muitas vezes nós podemos ouvir algo de alguém e não reagir falando. Eu posso reagir silenciando, ficar em silêncio. Mas nossa cultura de falar mais é muito grande. E essa frase também eu construí depois de um conflito com minha esposa em 2016, quando eu falei algo que eu agredi minha esposa. Eu fui numa linguagem violenta, uma linguagem agressiva, como diz Marshall Rosenberg. Eu usei julgamento, acusação, condenação. Na minha linguagem agressiva, eu provoquei um conflito entre eu e minha esposa. Isso foi em 2016, viu? Hoje eu já me converti, já me policiei melhor. Aí veja, aí depois de um conflito com minha esposa, que eu falei algo que eu não deveria ter falado, aí eu construí essa frase: a paz que você busca pode estar no silêncio que você não faz. Depois desse conflito, eu perguntei para mim mesmo por que eu não fiquei calado. Terceiro item, usa perguntas. Então, veja, agora você vai partir do princípio de você não dá a sua opinião, você não fala, você faz perguntas. E o texto para esse tópico é Marcos 10:51. E Jesus falando, disse-lhes: que queres que te faças? Em João 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Ó, Jesus aqui está usando uma ferramenta poderosa nas relações humanas, que é fazer perguntas. Só um detalhe: perguntas sem julgamento, sem acusação e sem condenação. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você aqui, então para alguém,
Por que você é chato? Então, essa foi uma pergunta. Mas essa pergunta ela não foi muito agradável, porque ela tem agressividade. Por que você está chata hoje, hein? Por que você está chato hoje? Essa pergunta tem acusação, tem julgamento, tem uma pitada de condenação, dizendo que o outro está chato. Então, essa pergunta não deveria acontecer. As perguntas são poderosas quando elas não têm acusação, condenação e julgamento. Então, Jesus pergunta aqui: que queres que eu te faças? Pergunta poderosa. É quando você chega para um filho, para uma esposa, para alguém no trabalho e pergunta: eu posso lhe ajudar? Pergunta poderosa. Posso lhe ajudar? A pergunta também que eu gosto de fazer é: por que Jesus fazia perguntas? Jesus não sabia o que o outro queria receber? Então veja que Jesus ele usa um princípio moderno, mas já na época dele, de perguntas. Queres ficação? Pela lógica humana, todo doente quer ficação. Então a pergunta é: por que Jesus fazia perguntas? Porque Jesus sabia, ele conhecia esse princípio aqui, olha, nem tudo que você quer oferecer é o que o outro quer receber. Então, embora Jesus tenha algo poderoso para oferecer, que é a salvação, nem todos serão salvos. Por quê? Porque não querem. Então, esse princípio é interessantíssimo nas relações humanas. Por que fazer perguntas? Porque nem tudo aquilo que você quer oferecer é o que o outro quer receber. E se você aplicar esse princípio, você vai também diminuir conflito nas relações humanas. O que é importante é o que o outro quer receber. Logo, eu gosto de fazer uma pergunta também aqui. Olha, tem dois tópicos aqui, dois princípios que é muito importante nas relações humanas. Primeiro, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isto é muito poderoso. Mas o segundo é, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. E se eu perguntasse para você aqui, qual é mais poderoso nas relações humanas? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado ou tratar o outro como ele gostaria de ser tratado? Logo, a maioria das pessoas responde o primeiro. Até dizem que há um texto bíblico, né, que tem base em amar o próximo como a si mesmo. Só que tem um detalhe. Se eu for tratar você, como eu gostaria de ser tratado, eu vou oferecer para você aquilo que eu gosto. E nem sempre aquilo que eu gosto é o que você gosta, é o que você quer receber. Então eu posso tentar lhe agradar, oferecendo, por exemplo, sucos e vitaminas que eu gosto. Mas nem sempre aquilo que eu gosto é o que você gosta. Então, nesse quesito, os dois são poderosos, os dois são poderosos em relações humanas, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Porém, o segundo ele é mais poderoso para diminuir conflitos. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. E por que esse item entra no tópico terceiro, que é fazer perguntas? É quando você chega para o esposo, ou para a esposa, ou para o filho, ou para alguém e diz: o que eu posso fazer por você? Você quer comer o que hoje? Você quer viajar? Você quer almoçar fora? Você quer ir ao shopping comprar algumas roupas novas? Ó, pergunta poderosa, né? Pergunta poderosa essa. Então, veja, perguntas interessantes. É como aquele esposo que chega do trabalho, cansado, com a cara de esbaforido, e a esposa pode perguntar para ele na porta de casa, quando ele chega do trabalho: querido, o que você quer jantar hoje à noite? Então, quando você faz essas perguntas, você fortalece a relação. Você não dá a sua opinião. Por isso aqui eu construí também essa frase, que eu publiquei na plataforma do Instagram, Cleomenes Guedes: experimente substituir a sua opinião por uma pergunta. Até pergunta, aliás, até quando alguém faz perguntas para você, Jesus ele costumava responder com perguntas, né? Alguém há pouco tempo perguntou assim: ah, Cleomenes, eu estou gostando de fulano de tal. O que que você acha da pessoa? Essa pessoa estava interessada em namorar com alguém, era uma amiga da gente. E aí eu fiz uma pergunta para ela: o que que você achou dele? Ou seja, ao invés de dar a minha opinião, eu respondi com uma pergunta: o que você achou dele? Então veja que esse princípio é interessante, ó. Se alguém chega para você e diz assim: olha, meu dia está difícil, estou com um problemão. Qual pergunta normalmente as pessoas fazem?
Pergunta clássica é o que aconteceu? Só que essa pergunta ela foca no passado, ela foca no problema. Uma pergunta mais poderosa, meu dia está difícil, estou com um problemão. Por exemplo, nós temos a cultura de conhecer o problema do outro para resolver e dar solução para o problema do outro. Só que isso é mentoria, isso é ser mentor. E o princípio do modelo de conversa coach, ele traz o princípio de que você ajuda o outro a descobrir nele mesmo a solução dos problemas. Então, quando alguém diz assim, eu estou passando um problemão, você não precisa saber do problema para você ajudar a pessoa. A pergunta clássica é o que aconteceu. Aliás, tem gente que gosta de fazer essa pergunta nem para ajudar, só para saber do problema mesmo, né? Para dividir, para compartilhar com os outros o problema do outro. Mas veja, quando alguém vira para você e diz, meu dia está difícil, eu estou com um problemão, basta você perguntar para a pessoa, eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer por você? Você já pensou em algo que você pode fazer para melhorar o seu dia? Então, pergunta simples, né? Ó, qual pergunta você faria? O que aconteceu? Qual é o problema? Como posso lhe ajudar? Como fazer alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? Já imaginou o que você poderia fazer? O que Já imaginou o que você pode fazer para melhorar seu dia? Então, aconteceu? Não é pecado você perguntar o que aconteceu, mas a pergunta mais poderosa não é o que aconteceu, é quando você fala a terceira pergunta, como posso lhe ajudar? Então, porque isso a pessoa já vai ter um alívio, ela tem alguém para ajudá-la e ela também não precisou contar o seu problema. Aliás, dizem que você ganha mais tempo quando você vai para a solução do problema. Eu gosto de usar esse exemplo também, é essa figura do copo quebrado. Quando uma mulher encontra um copo quebrado na cozinha, da pia da sua casa, aquele copo da coleção de 8, qual a pergunta clássica que a mulher faz? Quem quebrou o copo? Então veja que essa pergunta está focada no problema e não na solução do problema. Claro que é normal essa cultura de achar o culpado, né? Aliás, diz as más línguas que essa pergunta ela é clássica, né? Porque a mulher quer achar o culpado para matar o culpado, né? Para esganar o culpado, entendeu? Então, a pergunta é simples. Qual pergunta você faria quando achasse um copo quebrado na cozinha da sua casa? Quando achasse um copo quebrado na cozinha da sua casa, ao invés de perguntar quem quebrou o copo, qual pergunta você perguntaria focando na solução do problema? Não é cultura nossa fazer essa pergunta. Mas veja, faz ou não faz sentido eu fazer essa pergunta? Porventura alguém se machucou? Porventura alguém se cortou? Ó, geralmente alguém até ri quando a gente usa essa pergunta como uma ferramenta, mas ela fala e não faz sentido. Eu estou focando na solução do problema. Estou preocupado se alguém se cortou. E olha, aí vem esse princípio, né? Achar o culpado do problema é menos importante do que achar a solução do problema. Ou seja, muitos conflitos seriam diminuídos quando nós focamos na solução do problema e não no problema, e não no culpado. Aliás, os especialistas dizem que quando nós focamos na solução do problema, nós gastamos menos tempo e menos energia. E quando nós focamos no problema, nós gastamos mais tempo e mais energia. E quando nós focamos no problema, pode até aumentar conflitos. Quarto item, conversa focada em fatos, e não naquilo que você ouviu dizer. Eu acho fantástico esse item, é quando você conversa com alguém nas relações humanas, você não julgar pelo que você ouviu dizer, e nem por aquilo que você viu de longe. E a Bíblia vai fortalecer esse princípio, que é Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular, com ele conversem sobre a falta que cometeu. Nossa, se aplicássemos esse item aqui nas relações humanas, quantos conflitos diminuiríamos? Porque quando você faz isso, você procura alguém no particular, de forma amorosa, sem julgamento, sem condenação, sem acusação, com compaixão, você, além de ajudar o outro, você fortalece essa relação. João 7,24 diz: não julguem apenas pela aparência,
mas façam julgamentos justos. Ou seja, vá ouvir os fatos, vá ouvir a fonte da informação. E esse princípio é poderoso. E olha o que eu achei em Provérbios 18:13, a Bíblia Viva. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, demonstra que é tolo. Você devia se envergonhar. Final do ano passado, eu fui surpreendido por alguém que, após 4 anos e meio sem falar comigo, depois de 4 anos e meio, essa pessoa me procurou, me ligou e queria me encontrar para pedir perdão. E qual o motivo depois de 4 anos e meio, essa pessoa me procurar? Porque ela me procurou, então eu aceitei a conversa com ela. E ela disse que queria me pedir perdão, porque há 4 anos atrás ela ouviu de alguém algo a meu respeito e ela acreditou, e ela, em vez de vir falar comigo, ela construiu o que ela ouviu como uma crença a meu respeito. Ou seja, ela não veio ouvir os fatos, ela apenas julgou e ela já condenou o que ela ouviu de alguém. Então, não julgue pelo ouvir. A Bíblia diz: vá falar com a fonte da informação. Então, não julgue pelas aparências e não julgue porque você ouviu alguém dizer. Vá até a pessoa, ouça o seu filho, ouça o seu esposo, ouça sua esposa, ouça alguém no trabalho, ouve os fatos. Aliás, conversa focada em fatos, eu gosto de usar exemplo também de João 1,46. Natanael virou para Filipe e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que Natanael fez essa pergunta para Filipe? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque de Nazaré não se esperava nada. Aliás, nós temos uma cultura, é tão comum nós julgarmos pessoas e lugares de aparência comum, com desdém, com desprezo, é muito comum. Quão comum é isso? E Natanael também duvidava que Nazaré era uma cidade empoeirenta, era uma cidade comum, não tinha faculdade, não tinha universidade, não tinha nenhum futuro promissor para jovens de Nazaré. E Natanael, então, pela aparência de Nazaré, duvidava que de lá poderia sair algo de bom. E aí ele fez a pergunta para Filipe: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. E aí depois a história vai dizer que Filipe disse: vem e vê. Então depois, então, Natanael foi convencido de que de Nazaré saiu algo poderoso. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, o salvador do mundo, o nosso salvador. Quer coisa melhor do que essa, vinda de Nazaré? Então, essa pergunta ela é clássica, né? Então, não julgue pelas aparências e não julgue pelos fatos. É um desafio no mundo moderno das relações humanas. Quinto e último tópico, o último pilar desse modelo de conversa, vamos repetir: ouvir sem julgamento é um grande desafio. Aquietar sua mente, ouvir mais e falar menos. Conversa a partir de perguntas, e você então agora não dá a sua opinião, você substitui opiniões por perguntas. Quarto, conversa focada em fatos, não em aparência, não naquilo que você ouviu dizer. E último, conversa focada na solução do problema e não no problema. Conversa focada na solução do problema é conversa focada para o futuro e não para o passado. E eu achei esse verso aqui, Marcos 10:17, como o princípio e a base para esse tópico. E pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é poderosa. Essa pergunta está focada para o futuro, não para o passado. Esse jovem poderia ter perguntado para Jesus: Jesus, por que eu estou passando o problema que eu estou passando? Não. A pergunta dele não foi para o presente, nem para o problema dele. A pergunta dele foi para a solução. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fantástico, né? Focado para o futuro. Logo, eu gosto de perguntar: nossa vida, ela não está indo para o passado, ela está indo para o futuro. Isso é simples de entender. E logo, eu gosto de fazer uma pergunta: qual é mais importante, a viagem ou o destino? Quantos aqui gostam de viajar?
Eu acho que todos gostamos de viajar. Porém, entre a viagem e o destino, qual seria o foco principal? O que é a viagem? O que é o destino? A viagem é tudo aquilo que nós fazemos para alcançar o nosso destino. O que é o destino? O destino são objetivos, são sonhos, são metas, são desejos a se realizar. Então, todo o destino está no futuro. Nosso objetivo, nossas metas, está no nossos desejos, nossos objetivos a alcançar uma nova faculdade, uma casa própria, um casamento. Qualquer coisa que você pensar, vida eterna, está no futuro. Então, nossa conversa deveria ser focada para o futuro e não para o passado. Embora não estou desprezando o passado, ele faz parte da nossa vida, mas o foco principal é no futuro. Então, entre a viagem e o destino, eu vou adiantar o processo, e algum pode dizer que a viagem é mais importante que o destino, e o destino é mais importante, porque eu vou querer dizer o seguinte: você define o destino, mas para você chegar no seu destino, você precisa fazer uma boa viagem. Então, nesse item, eu vou dizer que a viagem é mais importante do que o destino, porque se você não fizer uma boa viagem, você não vai chegar no destino. Exemplo, o céu, o novo céu, a nova terra, é um destino. Ele está lá, ele não vai sair do lugar. Então, eu só vou chegar nesse destino se eu fizer uma boa viagem. E a viagem é em um caminho certo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aquele é, que vem a mim, eu levaria ao Pai. Então, veja, a viagem é mais importante que o destino. O que é a viagem? A viagem é tudo aquilo que eu faço hoje da minha vida para alcançar esse destino. Ó, olha, então essas três perguntas aqui são clássicas. Onde estou? Aonde quero ir? Eu defino o destino. E a terceira pergunta é a mais poderosa: o que estou fazendo para chegar lá? Então, conversa focada na solução do problema é tipo: eu tenho um problema, mas o foco não é no problema, o foco é na solução do problema, o foco é no destino, o foco é na solução, o foco é na viagem, o foco é naquilo que eu vou fazer para alcançar o resultado esperado. O que eu posso fazer para resolver um problema? Então, esses itens ajudam a melhorar conflitos. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui, por exemplo, quando é encontro de casais, eu gosto de fazer essa pergunta aqui, olha: você quer estar casado daqui a 25 anos com a mesma pessoa? Então, essa pergunta, eu identifico o que a pessoa deseja, o que ela quer, o destino, o objetivo dela, a meta dela. Vamos dizer aqui que eu vou responder: tá, eu quero estar casado daqui a 25 anos com a mesma pessoa. Logo, vem a terceira pergunta. Para mim alcançar esse objetivo, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando? No agora, no tempo presente. Para mim chegar daqui a 25 anos, 30 anos casado com a mesma pessoa, eu tenho que fazer algo agora. Isso é a viagem. É o que eu vou fazer para definir o meu destino. Aqui, por exemplo, conversa focada na solução do problema, porque o futuro é mais importante do que o passado. Eu coloquei aqui alguns itens, né? Porque a nossa conversa tem que ser focada para o futuro, para a solução do problema, e não no problema, não no passado. Porque é no futuro que eu tenho alvo, é no futuro que eu tenho sonhos, é no futuro que eu tenho esperança, é no futuro que eu tenho possibilidades, é no futuro que eu tenho solução de problemas, é no futuro que eu tenho um novo céu, nova terra, é no futuro que eu tenho a volta de Jesus, é no futuro que eu tenho a vida eterna. Então veja que esse quinto item, conversa focada na solução do problema, é o mesmo que a conversa focada no futuro. É aquela mesma coisa, né? Se você fica remoendo um problema do passado, você cria conflito, você aumenta conflito. Aquele clássico exemplo, né? Um casal que há 20 anos casado, 30 anos casados, e no momento de conflito, ela ou ele joga na cara do outro, coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Então, isso não vai ajudar na gestão de conflitos. Isso vai aumentar o conflito. Ou seja, então, essa meditação com vocês, essa reflexão, esse modelo de conversa coach bíblico, é para que nós possamos ouvir sem julgamento, aquietar nossa mente, ouvir mais e falar menos, usar perguntas sem julgamentos e acusação e sem condenação, conversa focada em fatos, isso também diminui conflitos, e conversa focada na solução do problema e não no problema.
Eu termino com o verso que eu li lá no início, né? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor meu, minha rocha e meu redentor. E aqui eu coloquei aqui como, e aqui eu coloquei aqui tipo um filtro, né? A linguagem que nós usamos, então ela pode construir confiança nos relacionamentos, ou a linguagem que nós usamos pode desconstruir confiança. E aqui tem um filtro aqui importante. O que falar, como falar e quando falar. Ó, vamos dizer que eu tenho que falar. Eu tenho que falar algo com a minha esposa. É importante, eu tenho que falar. Ok. A segunda pergunta é: eu sei como falar? A linguagem que eu vou usar, sem agressividade, sem ser uma linguagem violenta, uma linguagem agressiva. E o terceiro tópico eu, o momento é este para falar, quando falar. Então, o que falar, como falar e quando falar. Então, esse é uma reflexão para nós meditarmos, né? Às vezes nós temos, às vezes nós temos o que falar, nós sabemos falar, mas a hora não é esta. Então, que Deus nos dê sabedoria e dê sabedoria para você, para que você possa usar essa modelo de conversa coach baseado na Bíblia como uma ferramenta para melhorar relacionamentos consigo mesmo e com Deus. Porque no momento que nós lidamos, nós nos relacionamos bem com o próximo, nós também estamos adorando e respeitando e cumprindo o mandamento de Deus, né? Como diz o salmista, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis, sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que Deus te abençoe e que esse modelo de conversa realmente ele possa ajudar você a melhorar relacionamentos e, como diz, ter relacionamentos saudáveis e relacionamentos duráveis. É desafio? É desafio, mas vamos praticar tarefa de casa. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.